Vamos falar do caso do Flamengo, o maior clube do futebol brasileiro, maior torcida, a marca mais valiosa. Você destacou no início do programa que o Flamengo ele vale muito mesmo sem ter um ativo patrimonial muito forte. Me parece que o que você diz é o seguinte, o Flamengo é um cometa dos mais poderosos, né? Um foguete pronto para decolar. Porque mesmo sem ter no seu valuation um ativo patrimonial muito grande, não tem um estádio como tem outras grandes marcas do futebol brasileiro, o Flamengo vale mais do que todo mundo. Então, o Flamengo me parece um time muito maduro para ser algo fora da curva no futebol brasileiro. Pois é, tem uma coisa muito interessante, que o Flamengo não tem seu estádio, mas tem um elenco muito valioso, tem uma marca muito valiosa, aí alguém faz a conta, bom, vai fazer um estádio e vai crescer muito. Ele vai crescer não só porque ele fez um estádio, porque hoje qual é o problema do Maracanã? O Maracanã é um baita do estádio, só que o custo operacional do Maracanã é muito pesado para o Flamengo. Então, se você comparar quanto o São Paulo fica líquido de uma bilheteria, quanto o Flamengo fica líquido numa bilheteria, ele perde muito proporcionalmente. O próprio Palmeiras, a mesma coisa. Então, o que está acontecendo? O Grêmio perde tudo, né? Tudo, por exemplo. Então, qual que é o grande desafio do Flamengo? Não é só crescer o valuation direto por ter investido num estádio, mas também o lucro que o jogo vai dar e que vai aumentar o valuation. Aumentou o lucro, aumentou o valuation também. Então, o que é interessante? É um processo irreversível. O Flamengo vai ter que ter seu próprio estádio. Porque o Maracanã, por mais que ele seja o concessionário, por mais que ele possa operar, ele tem um custo de abrir, né? Abrir as portas do Maracanã já inviabiliza jogos pequenos, jogos que não tenha tanta lucratividade. Quando ele controlar os camarotes, o naming rights, os bares, os restaurantes, as lojas, vai aumentar a lucratividade. Então, a tendência é o Flamengo crescer muito ainda com esse novo estádio. Você está dizendo, porque isso foi um debate profundo na campanha do Flamengo, é que a construção do estádio, sim, é um grande negócio para o Flamengo. Eu sempre defendi que o Flamengo tinha que ser dono do Maracanã. Eu digo o seguinte, o Flamengo deveria poder incorporar nos seus ativos o Maracanã, porque assim, por mais que seja do Rio de Janeiro e outros clubes também mandem seus jogos lá, o Fluminense, por exemplo, vale olhar as receitas de cada um com o estádio. Quer dizer, dependendo do Fluminense, não pagaria essa conta. Então, o Flamengo deveria ser o dono do Maracanã. Nessa hipótese que não vai acontecer por questões políticas, questões até da sociedade que nós vivemos. Eu entendo que é um investimento público pesado que foi feito. O Flamengo tem que partir para um novo estádio, porque veja o caso do Palmeiras. Olha onde o Palmeiras foi parar por causa de uma arena. Então, faz sentido para o Flamengo olhar para o Palmeiras e falar, olha como o Palmeiras está perto de mim, sem ter tanta torcida, sem ter um valor de marca tão elevado comparativamente ao Flamengo. Então, me parece que a tendência vai ser ele ter que ter um estádio. Você pega o caso de Barcelona e Real Madrid. Pegaram o dinheiro que eles venderam, 20%, fizeram uma nova arena. Quer dizer, eles não botaram dinheiro em jogador. Por quê? Eles sabiam que é ali que está o salto para crescer ainda mais em receitas. Então, você está dizendo não só para o Flamengo, você está dizendo para quem não tem estádio no futebol brasileiro o seguinte: pense em ter um bom estádio adequado ao seu tamanho, à sua torcida, à sua realidade, mas ter um estádio é um caminho para um time de sucesso, para um time vitorioso. Pega o caso do Atlético Mineiro, que jogava no Mineirão, mesma história do Flamengo no Maracanã, altos custos de operação, não controlava todas as receitas, recebia do shopping, né, um valor muito baixo, converteu a história do shopping numa arena e olha onde o Atlético Mineiro foi parar. Quer dizer, não só em títulos, em receita, mas a sua casa, a sua operação, as suas estratégias, né? Eu acho que tem muito a ver também com essa história de você jogar num estádio alugado, como era o caso do Pacaembu ou o próprio Maracanã. Não é a sua casa, não é o seu museu, né? O Camp Nou, por exemplo, que é um estádio numa cidade turística, né? Não dá nem para comparar com São Paulo, ou Minas, ou Rio, mas o Camp Nou fatura com ingressos de museu 25 milhões de euros, só de entrada de turistas visitando loja, museu, quer dizer, então essa é a diferença, não é só a questão da operação do jogo, que é super importante, mas todo esse complexo de entretenimento e turismo que você pode criar em torno da sua marca, que só sendo dono você vai poder controlar todas essas receitas. Então é fundamental, você pega o caso do Santos, o Vasco, o próprio Curitiba, que estão jogando em estádios obsoletos, vamos dizer assim, e outros clubes como Fortaleza, Ceará, que jogam em estádios públicos, que não são dele, também ele faz um faturamento enorme com sócio torcedor, bilheteria, mas muito aquém do que poderia se o estádio fosse de sua propriedade.